Olá, crianças do terceiro ano. Eu sou a professora Juliana e estamos trabalhando o capítulo do nosso livro Animais Invertebrados. Vamos falar agora um pouquinho sobre o grupo dos moluscos, que são animais também invertebrados. Olha lá, os moluscos. Quando a gente pensa em molusco, tem lá o Lula Molusco do Bob Esponja também. Mas quando eu, particularmente, sempre quando alguém fala em um molusco, sabe qual é a primeira coisa que me vem à cabeça? É um caracol, a imagem de um caramujo, um caracol. Vamos ver então um pouquinho sobre eles agora. Você reconhece o animal da imagem ao lado? Olha aqui a imagem ao lado, nós temos os mexilhões. Já comeu mexilhão? Fruto do mar? É muito gostoso, eu gosto. Você já viu um mexilhão de perto? Qual é a impressão que você tem sobre o corpo dele? Então tem aquela conchinha, né, aquela casquinha, e dentro temos o corpinho dele. Qual que é a impressão? É um corpinho meio mole, no caso do mexilhão, meio alaranjado. Os moluscos são animais de corpo mole. A maioria deles tem uma concha que serve para proteção. Alguns vivem em ambiente aquático, enquanto outros vivem em ambiente terrestre. Então, olha só, eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre o molusco, sobre os mexilhões. Foram feitos alguns estudos e pesquisas, principalmente no estado ali de Santa Catarina. Você até pode pesquisar sobre isso, vídeos na internet que mostrem que os mexilhões também podem produzir uma pérolazinha, assim como a ostra. Sabiam disso? Pois é, a pérola é produzida a partir do quê? Um grão de areia, alguma coisinha estranha que entrou no corpo deste animal e aí, como defesa, ele vai como se fosse cristalizando este grãozinho de areia e aí se forma a pérola. Só que aí foi feita essa pesquisa e descobriram que também nos mexilhões pode-se encontrar essas pérolas, né? Na verdade, acaba sendo um outro tipo, porque não é dentro da ostra. Mas aí o ser humano começou a fazer o quê? Não acontece somente de forma natural. Eles começaram a introduzir esses microelementos no mexilhão para que ele comece a produzir pérolas também, assim como fazem com as ostras. Você pode pesquisar e você vai encontrar reportagens sobre isso. Vamos lá. Leia a seguir algumas características desses animais desse grupo. A ostra e o mexilhão têm uma concha dividida em duas partes, que servem como proteção para o corpo deles. Então, ao contrário do que a gente está pensando, o corpo deles é aquela parte molinha que fica dentro da concha. A concha é uma proteção, como se fosse a casinha do corpo. A ostra e o mexilhão vivem tanto em ambiente marinho quanto de água doce. Normalmente são mais conhecidos aqueles que vivem no mar, no ambiente marinho. O caramujo e a lesma são alguns dos poucos moluscos terrestres, porém também podem viver no mar e na água doce. O caramujo tem concha para proteção, já a lesma não. Então, olha lá, o caramujo também tem uma conchinha em cima dele, né, para proteção, como o mexilhão e a ostra. A pobrezinha da lesma, coitada, não tem proteção nenhuma, né? Então, olha lá. O Nautilus apresenta concha externa. A luta tem concha a lula, desculpa. A lula tem concha interna e o polvo não tem concha. Então, outro molusco que nós conhecemos muito é a lula e o polvo, que vivem no fundo do mar. Então, a lula lá do Bob Esponja, que tem no desenho o seu lula molusco, olha aqui, ela tem uma concha interna, não fica fora como o caramujo, o mexilhão e a ostra.
O polvo não tem concha e o Nautilus apresenta uma concha por fora. Vamos ler aqui um pouquinho. Ostras e mexilhões filtram a água para retirarem dela o seu alimento. Porém, se a água estiver contaminada com algum produto tóxico, esse produto ficará no corpo desses animais. Quando isso acontece, eles não podem ser consumidos por humanos, já que podem causar intoxicação. Esses animais são chamados de bioindicadores, pois a sua contaminação por produto tóxico indica que a água também está contaminada. Então veja que legal. A ostra e o mexilhão, além de ser um animal que pode um ser vivo que pode nos alimentar, ela também é um indicador, um bioindicador para mostrar ao ser humano se a água daquele local está contaminada ou não. Vamos ver aqui com a lupa na mão. Você sabia que as pérolas são produzidas por alguns tipos de moluscos? A pérola é produzida quando algum corpo estranho fica entre a parte mole e a concha desses moluscos. Então, como eu falei para você, se um grãozinho de areia que entra lá no corpinho da ostra ou do mexilhão, ele vai transformar aquilo em uma pérola, certo? Então a professora já contou para vocês que a ostra produz a pérola, o mexilhão também, certo? Já foram encontradas pérolas em mexilhões também. Então olha lá, vocês vão pesquisar a origem das pérolas e responder as perguntas lá no seu caderno. Quais moluscos são capazes de produzir pérolas? Agora eu não vou mais falar, hein? Você vai fazer a sua pesquisa e vai verificar, vai ver vídeos, textos, buscar outras fontes de informação. Como eles produzem as pérolas? Como que acontece o processo da produção da pérola? E por que acontece? Então, a professora já contou para vocês um pouquinho, mas se vocês quiserem pegar maiores detalhes, como que acontece quando o grãozinho de areia entra, ou alguma outra sujeirinha pode entrar lá, o processo da cristalização e da formação da pérola a partir dessa sujeirinha que entrou neste ser vivo, e aí você vai escrever essas respostas, certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção. Nos veremos em breve. Um beijo carinhoso e cuidem-se!